pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião dos homens aqui da Assembleia de Deus Ministério Kairos na Tijuca. Se você ainda não conhece nossa igreja, nós ficamos ali na rua São Francisco Xavier, número 94, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Os nossos cultos são aos domingos, começamos com a Escola Bíblica Dominical às 9h30 da manhã e de noite às 7 horas temos o culto da família. Toda quarta-feira, 7h30, temos o culto da vitória. Todos esses 3 cultos estão sendo disponibilizados online. Depois dá uma olhadinha aqui no nosso Facebook, no nosso Instagram, para verificar os links para esses cultos e para a Escola Bíblica Dominical. Quando retornarmos, quando sairmos desse período de quarentena, toda quinta-feira temos o culto de oração, às 9 horas. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas, o culto jovem. A reunião dos homens acontece toda a última sexta-feira do mês, 19h30. E também temos a reunião dos ministérios das mulheres, que acontece às 16 horas de sábado. Se estivéssemos em condições normais, né, nós teríamos realizado o nosso culto do Ministério dos Homens justamente no último dia 27, né, que foi a última sexta-feira do mês de março. Como não podemos estar presentes ali em comunhão, vamos passar a palavra para o meio online, que é um bom meio da gente divulgar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Avelino, líder do Ministério de Homens da Kairos. O que eu gostaria de trazer para nós aqui, a reflexão que eu gostaria de trazer, é justamente o papel do homem durante esse período todo, esse regime de exceção que estamos vivendo na quarentena do coronavírus. Eu gostaria de ser um pouco mais específico, falar qual é o papel do homem para 5 pontos que eu acho de suma importância durante esse tempo que a gente vai passar, como é que eu vou dizer assim, um pouco mais fechado dentro das nossas casas. O papel com a sua esposa, o papel com seus filhos, com os seus pais, né, com seus ascendentes, com a sua igreja e também o que você tem que saber, né, o que você tem que pensar sobre você mesmo. Eu gostaria de começar com um dos elos mais importantes, que é com a sua esposa. E é um momento de aproximação total com ela. Eu gosto de trazer aqui uma reflexão sobre Efésios 5. Né? Efésios 5 é aquele famoso, né, e algumas vezes polêmico texto, onde diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Eu gostaria de não tocar nessa parte. Eu gostaria de falar justamente sobre a parte em que fala do papel do homem, ou da responsabilidade que o homem tem com sua mulher. Esse versículo, né, esse trecho da Bíblia, começa assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Irmãos, esse trecho é muito importante. E é um trecho que, se você já teve um casamento cristão, provavelmente ele foi lido durante o seu casamento. Se você não teve um casamento cristão, uma vez que você aceitou Jesus Cristo, você também aceita essa parte, né? Como diria assim, está escrito no contrato. O que a palavra de Deus diz é que nós devemos amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja. E sabemos muito bem que Cristo morreu pela sua igreja. Então, justamente esse é o momento que a gente tem para demonstrar esse amor pela nossa esposa. Porque veja como a Bíblia é linda. Lá em Provérbios 18:22, diz o seguinte: quem encontrar uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Não é linda a Bíblia? Então, realmente a gente precisa de ter esse amor, mais do que nunca. Porque agora você vai ficar com ela 24/7, né? Literalmente. E temos que demonstrar amor. Mas que amor é esse? Né? Como é que eu demonstro esse amor pela minha esposa? Primeiro, paciência. Em ambiente de confinamento,
Uma das coisas mais difíceis de ser mantida é justamente a paciência de casal. Eu gosto muito do que traz lá em 1 Coríntios, né? Fala sobre o amor e fala justamente que ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E continua: o amor é paciente. O primeiro ponto que diz: o amor é paciente. Então, justamente a palavra de Deus diz: nosso amor pela nossa esposa tem que ser paciente. Eu falo do amor de uma forma geral, mas pela nossa esposa, nesse momento, tem que ser paciente. É benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é momento de perder a cabeça, não é momento de ficar nervoso. É o momento de um suportar o outro, um dar suporte, apoio ao outro, com muita paciência. Não se esqueça, vocês agora, como está lá em Mateus 19, 4 a 6, são uma só carne. Você não quer fazer mal contra você mesmo, você não pode fazer mal contra a sua esposa. Certo? Se vocês são só uma carne, a primeira coisa que a gente tem que fazer no momento que a gente está convivendo juntos, o tempo todo, né, 24/7, é compartilhar os afazeres domésticos. Quando eu falo compartilhar os afazeres domésticos, não é fazer uma graça de acordar um dia cedo e levar café na cama para ela. É muito mais do que isso. É participar integralmente das atividades do nosso lar. Integralmente. Ah, mas eu não lavo louça, eu não cozinho, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Meu amigo, não é momento de ficar de mimimi. É momento de arregaçar as mangas e, de fato, começar a participar da vida do seu lar. O mundo mudou, a gente tem que se adaptar. Tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que varrer, tem que ajudar nas educações das crianças, tem que fazer o seu papel de homem no lar, o papel que o mundo atual precisa. Não é o que a gente quer, é o que é necessário para a existência do nosso lar. O papel do homem e seus filhos. Nesse momento, temos que ser o professor forte. Temos que ser mestres e fortaleza das crianças. Primeira coisa, é um momento fundamental para a gente ensinar as crianças no caminho do Senhor. Como diz lá, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui é um momento que você tem de demonstrar o quão cristão você é. Se você ora antes de comer, por exemplo, se você lê a palavra de Deus e as crianças agora, estando em casa, elas te verem fazendo isso, você vai se tornar um exemplo para elas. E provavelmente elas vão querer seguir esse exemplo. Agora, se você está em casa e sem nenhuma desculpa, tipo, eu só leio a Bíblia quando eu estou no trabalho, só leio a Bíblia quando eu estou no metrô, e agora essas coisas não existem, e você não está fazendo, você está passando para ela um recado muito claro. Não é importante ler a Bíblia, não é importante orar. Está na hora de ser exemplo, professor e mestre dos seus filhos, sejam crianças ou jovens. É uma hora de você tomar as rédeas do ensino bíblico do seu lar. Você, claro, tem que se ocupar com o ensino secular dos seus filhos, né, as escolas, né? Por exemplo, aqui em casa, a Mariana, tanto a Mariana quanto o Miguel, elas têm muita coisa para fazer ensino à distância, né? E mesmo que sua escola e seus filhos não tenham liberado ensino à distância, tem muitos cursos que foram disponibilizados online por várias instituições, então vale a pena dar uma pesquisada para a criança se manter aprendendo coisas que serão boas para elas no futuro. É importante manter esse aprendizado, não só das crianças quanto dos jovens, mas também enquanto homens do lar. Estamos em casa, vamos aproveitar para aprender. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que você
seja um instrumento de Deus abençoador na sua casa. Você pode fazer isso de várias formas. A primeira coisa que você pode fazer é ore. Ore na sua casa, para que seus filhos te vejam orando. Leia a palavra, porque os teus filhos vão te ver lendo a palavra de Deus. Ore antes de comer, ore no café da manhã, porque seus filhos vão ver o quanto você é um homem temente a Deus e vão querer vão ter isso como exemplo e vão querer seguir isso como exemplo. Uma coisa que você também pode fazer, e eu recomendo, é um culto doméstico, um culto no lar. Promova esses cultos domésticos ao longo da semana. Nós temos o culto da igreja às quartas e aos domingos. Você pode promover o culto doméstico também ao longo da semana. Culto doméstico não é algo difícil de fazer. Tá? Primeira coisa, escolha uma passagem bíblica que já te agrade. Não precisa estudar uma coisa que você nunca parou para ver na vida. Né? Pega ali uma passagem bíblica que você já conhece, estuda um pouco sobre ela, tenta entender ali o contexto, os personagens que estavam envolvidos, né? O que estava se passando naquele momento, né? Para quem foi dita aquela palavra, quais eram os princípios que estavam envolvidos ali naquele negócio. E aí você prepara a sua pregação. Toda boa pregação tem início, meio e fim. Né? Simples assim. E vai lá e executa. Só fazer isso. Começa com uma oração, você pode começar com louvor ou terminar com louvor, faça louvor simples, não precisa ser nada que você precise de uma orquestra sinfônica para tocar. Faça um culto simples. Mais vale, como diz o pastor Isnei, mais valem 15 minutos bem feitinhos do que você ficar 2 horas com o pessoal lá querendo dormir, perguntando pelo amor de Deus quando isso acaba. 2 lembretes são importantes. Toda pregação tem que ser bíblica, tem que estar com a base na Bíblia e tem que ser cristocêntrica. Ah, mas eu queria muito falar sobre Sansão. Como é que eu vou ser cristocêntrico com um cara como Sansão, que parece que não fez nada certo? Bom, mas Sansão, no final ali da carreira dele, ele deu a vida dele pelo povo dele. Ele não é Cristo, porque ele é um pecador, mas aponta para Cristo. O Antigo Testamento aponta para o Novo. Ah, e Moisés? Moisés cometeu lá os pecados dele, cometeu os erros dele, mas ele também aponta para Cristo. Ele é o libertador do seu povo, ele tirou o seu povo da escravidão do Egito. Né? Jesus é aquele que tirou o povo da escravidão do pecado. Então, todo o Antigo Testamento vai apontar para Jesus Cristo. Toda pregação tem que ser cristocêntrica. Lembre-se também que um bom culto não é aquele que a pessoa sai rodopiando, cantando, gritando. Isso não é um bom culto. Marcas de um bom culto é que leva as pessoas a refletirem sobre aquela palavra na vida delas, leva as pessoas a arrependimento pelos pecados que elas têm cometido e também uma aproximação da pessoa que ouviu a palavra com Deus. Você também, além de você fazer toda a parte do ensino secular e do ensino cristão para os seus filhos, para eles você é fortaleza. Você é o cabeça do seu lar, não da forma como o mundo vê, né, como um tirano. Você não é um tirano, você é um líder, da forma como Deus quer que você seja. E aí, um recado muito importante com relação ao coronavírus. A gente está sendo bombardeado de notícia ruim, bombardeado de post na rede social. Não perca a cabeça na frente dos seus filhos. Se eles verem você entrando em pânico, eles também vão entrar em pânico. Você é o cabeça do seu lar, fortaleza da sua casa. Já falamos sobre os cuidados que temos que ter com a esposa e também com os filhos. Mas o momento também requer muito cuidado dos nossos idosos. Está na hora de retribuirmos tudo aquilo que eles fizeram por nós. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 23, 22, escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Temos que ter o cuidado com nossos idosos. E como cuidar deles nesse momento? Primeira coisa é reduzir ao máximo possível. Eles estão no grupo de risco, né, onde o coronavírus é mais rigoroso. Então, reduzir ao máximo a ida deles às ruas. Você vai no mercado por eles, você vai aos bancos por eles, se você vai à padaria ou qualquer necessidade que eles tenham externa, o ideal é que nós, enquanto homens, né, filhos agora, né, ou sobrinhos, ou netos, ou simplesmente amigos, vizinhos, que a gente vá na rua no lugar desses idosos. Use tecnologia.
Está no momento de a gente usar a tecnologia a nosso favor. Liga para os seus idosos 2, 3 vezes por dia. Tem que aumentar mesmo a quantidade, porque a gente não está se vendo como a gente via antes, certo? Então a gente precisa reduzir essas distâncias, a gente precisa reduzir essas distâncias com tecnologia. Você pode utilizar o WhatsApp, por exemplo, para fazer ligações por vídeo, Google Meetings, o próprio aplicativo Zoom. Né? São coisas que você pode utilizar justamente para reduzir essa distância. Claro que não reduz na prática, mas pelo menos ele vai conseguir ver você, né? No caso da sua esposa, o seu sogro, sua sogra vai ver a filha deles, os netos e por aí vai. Use tecnologia ao seu favor. Apresente para eles entretenimento. Muitas das vezes eles ficavam vendo só notícias, e nesse momento, ver só notícias é muito, muito ruim, porque as notícias são ruins. Né? Apresente outras formas de entretenimento para eles. Séries, Netflix, Spotify, músicas, Google, filmes e por aí vai. Existe uma série de coisas que estão disponíveis, até mesmo abertas nesse momento, dada a questão toda que nós estamos tendo do coronavírus. Atenção, não é o momento de entrar em rede social. Infelizmente, a gente já vai comentar isso daqui a pouquinho, as redes sociais estão muito tóxicas ultimamente. Isso vai trazer para eles mais ansiedade do que ser uma fonte de alívio, né? Ser uma fonte de tranquilidade para eles. E também aproveite para abençoá-los. Quando você for fazer o seu culto familiar, você pode gravar o seu culto familiar, ou então você pode fazer uma chamada para o WhatsApp e fazer com que essas pessoas que estão distantes participem também do seu culto. Você pode convidar eles para os nossos cultos, né? Falar, olha, todo domingo às 7 horas tem um culto no Facebook, né? Pelo Facebook da Assembleia de Deus Cairós. Toda quarta-feira, às 7h30, tem um culto lá. Vamos ver junto, vamos conversar sobre o culto, vamos estar juntos ouvindo a palavra de Deus. Tá? E o principal, dê esperança. A palavra de Isaías 46:4 vai dizer: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, Deus, aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os susterei, eu os salvarei. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque essa palavra de Deus não envelhece. Essa palavra de Deus é para mim, para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa, para os meus pais, para todos que nele creem e nele confiam. Já falamos sobre o papel do homem com sua esposa, com seus filhos e com os idosos. Agora está na hora de falar o papel do homem na sua igreja. Também seja um instrumento de Deus para abençoar. Irmãos, é um momento muito especial, como está dizendo aí em Colossenses, que a gente deve suportar-se uns aos outros. É um momento que a gente tem para sermos irmãos. Somos igreja de Cristo, um só corpo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Não é momento de divisão na igreja, é o maior momento de união na igreja. É um momento de nos unirmos para orarmos, é um momento de nos unirmos para clamarmos o nome do Senhor, clamarmos pela libertação do nosso povo, clamarmos pela libertação da nossa cidade, do nosso país, desse mundo que vive essa pandemia tão ruim, vive enfurnada dentro das suas casas. Está no momento de nos unirmos mais do que nunca. O aviso que eu dou aqui, o aviso que eu gostaria de dar, muito cuidado nesse momento com as redes sociais. Eu tenho visto muitos irmãos em Cristo brigando, batalhas campais nas redes sociais, por causa de posicionamento político, de gostar de candidato A e de candidato B, e ter uma discussão homérica ali, que não chega a lugar nenhum. Rede social você tenta pregar para quem já é convertido para a sua religião política. Você acha que o candidato A é melhor, fulaninho acha que o candidato B é melhor, e aí vocês ficam os dois brigando, sem chegar a lugar nenhum. Como a gente diz no meu trabalho, o retorno sobre o investimento que você faz é baixíssimo. Para ser bem sincero, é nulo. Certo? Muito cuidado, as redes sociais ultimamente andam muito tóxicas. Muito eu acho versus eu acho, com pouca qualidade de argumentação e principalmente sem nenhuma empatia de uma pessoa
pela outra. Lembre-se que nós somos filhos de Deus, nós temos que dar o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é composto pelo quê? Amor, alegria e o terceiro, a paz. Nós somos instrumentos de paz. Nós temos que levar a paz onde quer que nós estejamos. Não quer dizer que nós sejamos aceitando o que o mundo diz, mas nós temos que levar a paz. E muitas das vezes o que a gente faz é tentar apagar fogo com querosene. Chegar lá e fazer um comentário num post de um amigo, ou repassar um vídeo sem conferir exatamente, e aí a gente taca fogo onde quer que a gente esteja. É o contrário disso. A Bíblia diz, Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito, o terceiro elemento, a paz, longanimidade, a virtude de se suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outro. Olha só como a palavra de Deus é poderosa. Benignidade, perdoa com facilidade. Bondade, fidelidade. E muito importante, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, veja bem que de 3 elementos, paz, mansidão e domínio próprio. Não é para ficar nervoso. Um aviso que eu dou: controle os seus dedos. Seja um instrumento da paz, um abençoador. Verifica a notícia se ela realmente é verdadeira. Cuidado com o posicionamento político. Nem todo mundo tem o mesmo pensamento que você tem. Controla o seu dedo. Não dê respostas brutas que te levem a arrependimento depois. Controla esse dedo, principalmente nesse momento de redes sociais tóxicas. O último ponto que eu gostaria de dizer é sobre você mesmo. Você tem cuidado de você? Como está o seu coração frente ao coronavírus, frente à notícia, frente a esse novo mundo que nós estamos enfrentando? Se desconecte um pouco das notícias, conecte-se com Deus, faça momentos de oração, crie uma rotina cristã no seu lar. Momento de acordar, momento de tomar banho, momento de orar, momento de comer. Isso é muito importante, principalmente em situações de crise. Não sofra sozinho. Você tem uma igreja, você tem líder de ministério, você tem pastor, você tem irmãos. Você não precisa ficar sofrendo sozinho. Está sentindo ansiedade, está se sentindo pressionado, o que está acontecendo? Entre em contato com alguém. Não se deixe cair em depressão nesse momento. Você faz parte de uma igreja, e uma igreja justamente que se apoia mutuamente. Você faz parte desse ministério de homens. E como parte desse ministério de homens, olha aí no nosso grupo quantos homens estão disponíveis para ajudar você. E também, nunca se esqueça, você pode e deve, se for necessário, buscar ajuda especializada. Psicólogos e psiquiatras estão disponíveis para fazer atendimento online agora. O conselho deles liberou para que possam fazer atendimentos online para as pessoas, principalmente nessa situação tão fora da curva como nós estamos enfrentando hoje em dia. Você, acima de tudo, é filho do Deus Altíssimo. E você não tem que ficar ansioso por nada. Eu gosto muito, e estou indo aqui para o fechamento dessa palavra, do famoso Salmo 23. Nunca foi tanta verdade que precisávamos viver o Salmo 23 como precisamos hoje. Veja bem o que esse Salmo fala. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero trazer aqui só uma brevíssima reflexão sobre esse trecho em si. Né? Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi era um pastor de ovelhas, antes de ser um guerreiro e um rei. E ele, enquanto pastor de ovelhas, ele fez uma analogia àquilo que ele conhecia, o pastoreio de ovelhas. Olha o que ele fala aqui. O Senhor é meu pastor. Deus é o seu pastor. E nada vai te faltar. Fique muito tranquilo com a situação. Eu sei, entendo e empatizo com os irmãos que não têm como, por exemplo, desempenhar suas funções por home office. Né? Seus trabalhos estão simplesmente parados. Né? Mas viva esse Salmo 23. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Gosto de trazer também
uma observação que o pastor Ednei fez há um tempo atrás. Né? Por quê, né, a ovelha? A ovelha é um animal muito indefeso na natureza. A ovelha tem uma série de predadores. Né? Tem lobos são predadores, raposas são predadores, aqui no Brasil onças são predadores de ovelha, até mesmo algum tipo de falcão consegue caçar uma ovelha. Uma ovelha, quando ela é atacada, ela ao contrário, por exemplo, de um bisão, né, que tenta fugir em manada, né, dos antílopes ali que tentam fugir em manada, não. Sai literalmente cada uma correndo para o seu lado, desesperada, sem saber para onde é que vai. E um detalhe bem interessante, uma ovelha ela tem um ângulo de visão de 300 graus. O que isso quer dizer? Que ela consegue enxergar, por exemplo, quem está chegando aqui por trás, sem ter que virar a cabeça. Tá? Mas, em compensação, ela não enxerga em profundidade. Ela tá, por exemplo, está vindo um cachorro a 10 metros de distância dela, para ela é um lobo. Ela só vai conseguir entender que aquilo é um cachorro quando o cachorro chegar muito perto dela. E assim somos nós. A gente está olhando agora essa situação toda do coronavírus, né, esse problema do coronavírus, e para a gente a coisa está toda muito perto, né, como se o problema estivesse logo ali. Mas trago também aqui um pouco da palavra que o pastor Marco Ribeiro falou há um tempo atrás. Deus enxerga muito além da gente. Enquanto a gente está focado no problema, Deus já está vendo a solução, já está vendo como é que vai ser a coisa daqui uns anos para frente. Então fique muito tranquilo. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Olha como é que continua esse salmo aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Olha que impressionante. Se você estiver no vale da sombra da morte, no pior dia que você estiver na sua vida, fique tranquilo, porque Deus está ali com você. Você é um filho de Deus, Ele vai te acompanhar, não importa onde você esteja. Continua. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Veja bem como é que termina esse salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Então, pronto. Então vimos aqui o papel do homem para sua esposa, seus filhos, seus pais, sua igreja e para você mesmo em tempos de Covid. Eu gostaria de encerrar essa reunião com uma oração. Então, por favor, abaixe sua cabeça, vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus Pai, porque ainda é possível falar o teu nome. Pai. Ainda podemos, Deus Pai, proclamar que tu és rei dessa terra. Tu está no controle de todas as coisas e tu sabes de todas as coisas. Pai querido, Deus amado, te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos pela vida de cada irmão que aqui escutou esta palavra, Senhor Deus. Deus querido, proteja cada um de nós. Tire toda a ansiedade, Pai. Pai, coloque no nosso coração o Salmo 23, que nós confiemos porque Tu é o nosso pastor e a Tua palavra diz que nada faltará. Deus querido, Deus amado, nos proteja, cuide de nós, Pai. Esteja conosco durante todo esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, espero que tenha sido uma bênção para vocês, igual foi para mim. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. Até a próxima. Vou colocar os sites da igreja aqui na descrição do vídeo. E fiquem atentos aos comunicados dos grupos de WhatsApp, também nas páginas de Facebook e Instagram da Assembleia de Deus do Ministério Kairos, na Tijuca. Até a próxima.